Vamos falar da reserva de emergência. Ah, sem ela, a gente fica em grandes apuros, né? E muita coisa pode acontecer na nossa vida, que pode fazer até a gente cair no endividamento caso a gente não tenha essa reserva. É aquilo que faz a gente deitar no travesseiro tranquilo e dormir bem, tá? Sabendo que pode acontecer o que for, surpresas, fatalidades, situações extremas, problemas de saúde, é, um grande problema na sua moradia, ser demitido, enfim, ela vai te blindar de tudo isso, tá? É um dinheiro que a gente separa na renda fixa para, teoricamente, nunca usar mesmo, tá? Lógico, né? Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por isso, mas imprevistos podem acontecer e a gente tem que estar diante deles com proteções. A reserva de emergência, então, é a primeira coisa que você vai fazer depois que você saiu das dívidas, depois que acabou os empréstimos, os consignados, o financiamento de carro, depois que você quitou, beleza? Então, a primeira coisa é formar a reserva de emergência depois que você ficou livre dessas dívidas ruins aí e a sua própria renda vai ser suficiente para poder formar essa reserva. Ela não é, o objetivo dela não é para pagar fatura do cartão de crédito, pra você dar presente de Natal, trocar de carro, esse tipo de coisa, tá? São planos financeiros diferentes. Você tem que ter esse plano da reserva de emergência, um dinheiro, vamos dizer assim, um dinheiro morto ali para que você use em casos excepcionais. Tomara que você nunca precise de usar. A fatura do cartão, você vai pagar ela com a sua renda mensal mesmo, tá? Acompanhando toda semana, para não ter surpresas, para que você não estoure o limite que você tem de ganhos de recebimento do salário ali, que você não estoure isso em gastos, você vai monitorar isso à parte. É um outro plano, tá? Trocar de carro da mesma forma, você vai todo mês poupar ali 10, 20, 30, 40% da sua renda e vai juntar durante alguns meses ou anos para comprar esse carro à vista, beleza? Então, pode usar o Tesouro Selic, o Tesouro Prefixado, para você poder rentabilizar esse dinheiro que você está poupando. E aí você vai comprar esse carro sem fazer dívida, sem fazer financiamento, evitando juros. Presente de Natal é a mesma coisa, você pode usar uma parte do seu 13º, ou você pode fazer uma coisa muito legal, que é comprar em janeiro, tá? Onde os preços estão mais baratos, mas aí você teria que combinar isso aí com a sua família, ou comprar antes de dezembro, tá? Dezembro é a pior época para você comprar presentes. Então, tem dois cenários. Via de regra, você tem que ter 6 a 12 meses do seu custo de vida reservado para isso. Então, se você gasta R$ 4.000 por mês, vamos falar que você é um profissional autônomo, que você é representante comercial. Então, você pega esses R$ 4.000, para você calcular a sua reserva de emergência, você vai fazer 4.000 vezes 12, que é R$ 48.000. Então, você tem que poupar todo mês uma quantia para que você consiga formar a sua reserva de emergência, que é de R$ 48.000. Beleza? Então, se você quer formar ela em 10 meses, do zero, você vai precisar de R$ 4.800 para formar essa reserva por mês, tá? E aí você pode ter um plano de formar em 10 meses, como a gente deu exemplo, ou em 2 anos. Quanto mais cedo, melhor, tá? Mas aí você tem que ver na sua realidade aí. E aí você investiria esse dinheiro, deixaria no Tesouro Selic, por exemplo, para rentabilizar e garantir isso aí. Um outro caso, você é um analista de logística, trabalha numa empresa grande, tem um gasto de R$ 7.000 por mês. Então, como você tem um emprego aí mais estável, você pode se dar ao luxo de fazer uma reserva de emergência de 6 meses, diferente da reserva de emergência do nosso primeiro amigo aqui de 12 meses, tá? Então, seria 6 vezes, na verdade aqui é 7, né? 6 vezes 7, R$ 42.000.
que é esses R$ 7.000 aqui. Então, no primeiro caso que a gente viu, a gente tem que o profissional autônomo, ele tem um baixo custo de vida, ele precisava de 1 ano de rendimentos guardado aí, né? Porque tem um emprego instável, depende do progresso dele nas vendas, que ele poderia ser demitido caso ele não conseguisse bater as metas e demoraria um pouco mais para poder se recolocar no mercado. Nesse segundo caso aqui, do analista de logística, o padrão de vida é maior, né? Um gasto de R$ 7.000 por mês, mas o emprego é mais estável e ele também tinha uma segunda fonte de renda. Então, cada caso é um caso. Vamos calcular a sua reserva de emergência. As perguntas que você deve se fazer. Você tem estabilidade na sua profissão? Então, vamos supor que você seja um funcionário público. Então, você goza aí de uma certa estabilidade. Se você fosse demitido ou se você saísse do emprego, você teria quantos meses aí para se recolocar, para poder arrumar um outro emprego ou fazer uma outra atividade remunerada? Ou se você reformular o seu negócio, né, quanto tempo você precisa para isso, tá? E depende também das suas fontes de renda. Então, às vezes você tem 2 empregos, você tem um negócio online que você toca, que já te dá uma rentabilidade mensal ali garantida. Isso vai depender um pouco na hora de você fazer esse cálculo, tá? Mas via de regra, segue os cálculos aí dos slides anteriores, que é legal. Isso que a gente já falou. Enfim, emprego estável se dá ao luxo de você dar 6 meses do seu custo de vida. Um emprego mais instável, mais que você não sente tanta segurança, 12 meses. Importantíssimo, a liquidez desse investimento da sua reserva de emergência tem que ser diária e tem que ser na renda fixa, tá? Porque você pode precisar de tirar esse dinheiro a qualquer momento, não é emergência mesmo, tá? Como o próprio nome diz aí. Fora da renda variável, apesar da renda variável ter a possibilidade de você ter liquidez diária, de você poder tirar e colocar a qualquer momento, o que pode acontecer? Você pode precisar da sua reserva num momento da economia difícil, né? Por exemplo, teve a pandemia em 2020. Aí você pode precisar daquele dinheiro da sua reserva que você colocou de forma errada na renda variável, a bolsa cai, as suas ações desvalorizam e você precisa justamente na pandemia. Então, não foi uma decisão legal, tá? Oscila muito, você pode precisar de resgatar na baixa, né? Na renda fixa, você vai ter previsibilidade, você pode ter uma rentabilidade menor do que na renda variável, nas ações, mas assim, o montante inicial fica preservado. Aquilo que você colocou, né, os 48 mil lá, fica preservado e aí você vai ficar mais tranquilo e seguro aí com tudo isso. Vamos falar sobre a reserva de oportunidades. Isso aqui é para quem não é para quem começou a investir agora, tá? Isso é mais para frente, depois que você já tiver a sua carteira, depois que você já começar a investir em ações. Ela serve para uma oportunidade de negócio. Vamos supor que você tem um dinheiro lá, R$ 100.000 no banco, fora da reserva de emergência, tá? Esquece a reserva de emergência. E aí você vê uma oportunidade de um terreno que está sendo vendido na sua cidade, e aí você usa a reserva de emergência porque a pessoa está precisando do dinheiro e aí precisou vender rápido, e aí você comprou. Ou ações numa crise. Então, isso acontece, né, em imóveis, em várias coisas, em negócios físicos, uma empresa sendo vendida, uma empresa física, tá? Então, a prioridade para quem está começando é a reserva de emergência, sempre. E depois ter produtos na renda fixa, como Tesouro Selic, Tesouro IPCA, CDBs. E aí, depois de ter começado a estudar a renda variável, as ações, e depois de ter mais conhecimento sobre o mercado, aí você pode pensar nessa reserva de oportunidades, beleza? Então, os imprevistos, eles infelizmente acontecem, imprevistos ruins, né? E esteja preparado para eles sempre, beleza?